E aí, senhores, bora aqui aprender como você pode reduzir o custo da ração com as 5 atitudes para reduzir o custo com essa ração. Lembrando que hoje a ração está muito cara, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas a ração nesse exato momento está cara. E realmente muita gente está dizendo que está cara. Mas eu digo para vocês que tem as 5 atitudes que eu vou mostrar para vocês, você vai conseguir de fato driblar o preço da ração, tá bom? Mas primeiramente vamos entender por que a ração está cara. Só lembrando que no início do ano, já cheguei a comprar ração até de R$ 48,00 o saco. E hoje a menor ração que nós temos está valendo aproximadamente de R$ 78 a R$ 80,00 o saco, praticamente o dobro do que estava, entendeu? Então realmente está muito caro, muita gente está se reclamando, está tudo e quanto. Mas também tem algumas pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. É claro, você pode estar pensando, não, o vendedor de ração, não, o piscicultor mesmo. Mas só aqueles piscicultores que estão fazendo as 5 atitudes que estão reduzindo o custo dele, de produção, tá bom? Mas primeiramente, para reduzir o custo de produção, a gente vai entender alguma coisa que acontece dentro da questão ração tá cara, tá certo? Primeiramente é assim, tá bom? E aqui, ó, aqui vamos supor que é um mar. E aqui o iceberg, está aparecendo só a cabecinha dele aqui, chamado de ração cara. Ração cara ou então não dá lucro. Então isso aqui é o que está passando, é o que a gente está conseguindo ver hoje, é que a maioria das pessoas está vendo. Só está vendo o problema, mas não está encontrando as cinco coisas que estão causando essa ração cara dentro do seu cultivo, tá bom? E uma coisa que eu vou fazer, mostrar para você que a ração, ela tá cara sim, mas ela tem solução, tá? Então vamos lá. E aí, vou só aqui fazer o seguinte: quais são as atitudes que a gente tem que fazer dentro da coisa da ração? A primeira coisa que vocês têm que analisar é o seguinte: vamos analisar a ração. A ração hoje está custando, vamos supor, R$ 80,00 o saco. Então, um quilo, se eu dividir isso aqui por 25 quilos, cada saco tem 1 quilo, né? Ele vai dar aproximadamente 3, se eu não me engano, o saco dá 3 e... deixa eu ver bem aqui. 80 dividido para 25 dá em média 3,20 o quilo, tá bom? Lembrando que um peixe, para ele ganhar 1 quilo de biomassa, ele precisa gastar apenas 1,5 kg de ração. Então eu pego esse quilo vezes 3,20, então eu vou ter aqui aproximadamente um valor de 4,85, tá bom? Esse é o custo da ração para cada quilo que eu estou produzindo, tá bom? Então o custo da ração, 4,85, é igual a 70%, tá bom? Então para cada quilo que eu estou produzindo, eu estou gastando 4,85, tá bom? Na verdade é 4,80, tá bom? Estou gastando 4,80, só para a gente ter ideia. E aí nós temos outros custos, que se torna 100%, que falta o quê? Que vai dar os 30%, na verdade. Então os 30% vai ser o quê? Vai ser exatamente 2,5. Então, na verdade, para mim produzir hoje 1 kg de peixe está aproximadamente 6,85, usando essa base aqui da convenção alimentar, que é de 1,5, tá bom? Tilápia é 1,5, tambaqui é 1,30, tá bom? Então, a gente usa bem essa questão. Isso aqui vai depender muito do que? Isso aqui dá a questão, a ração está cara. Mas se eu fizer um cálculo, e se eu imaginar que o meu peixe eu estou vendendo ele a R$ 10, então eu estou lucrando aqui. Se o peixe é R$10, estou vendendo o peixe a R$ 10, então eu vou fazer o seguinte: 10 menos 6,85 do custo, a ração eu vou ter o lucro de 3,15. Isso aqui que dá aproximadamente, na verdade, se eu dividir 3,15, que é o valor que eu estou lucrando, dividido pelo valor que eu gastei, que é 6,85, eu vou ter aproximadamente 45% de lucro, tá bom? Mesmo assim a ração está se pagando, mas ela está cara. A pessoa, tá bom? Então a questão, mas ela está cara. E aí, todo mundo está conseguindo ter esse resultado, 45%. Mesmo a ração estando cara, eu acredito que eu mostro para vocês, eu tenho certeza que em torno de 99% das pessoas não estão tendo resultado. 1% está tendo. Esse 1%, ele está tendo 45% de lucro. Eu estou falando um quilo do peixe a R$10. Se ele conseguir produzir e vender a mais cara, a 11, a 12, ele tem mais lucro ainda, tá bom? Então, esse 1%
está fazendo as 5 atitudes que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Então, se você quer aprender, fique nesse vídeo até o final que você vai ver como vai aprender a fazer as 5 atitudes agora, tá bom? Vamos lá. E aí tá aqui o iceberg da gente, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que para poder... O que acontece? Dentro daqui, qual é o outro problema aqui? Limite de produção. O seu limite de produção... Qual é o limite de produção? Capacidade de suporte. São problemas que estão acontecendo, que é deixando a sua ração cara, tá bom? A outra coisa que está deixando a ração cara, qualidade de água, e você não sabe disso aqui. O que acontece? Como assim, Gustavo? Se você não tem uma qualidade de água ideal, a sua ração, mesmo que você despeje sacos e sacos de ração, ele não vai fazer seu peixe crescer, tá bom? Limite de produção. Mesmo que você tenha, bote lá 2.000 peixes, mas se o seu limite de produção do seu viveiro só é produzir 500 peixes, então você pode derramar sacos e sacos de ração que ele não vai fazer você crescer, tá bom? E aí a gente tem o quê? Você está acompanhando, através da conversão alimentar, o crescimento do seu peixe, são os fatores que batem em cima do custo da ração cara. Você não acompanha a conversão alimentar do peixe do início ao final, mas não se preocupe, que eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? E a outra atitude é a quantidade de peixe. Quantidade de peixe é outro problema que acontece. Ela está batendo em cima do que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho aqui no meu viveiro 2.000 peixes, eu coloquei 2.000 peixes. Ele está tendo os 2.000 peixes? Não sabe. Então, se você vai tomar, então isso aqui nós vamos já ensinar como você vai resolver. Resolvendo esses problemas embaixo do iceberg, a ponta do iceberg aqui não vai aparecer mais. A ração cara vai ser resolvida, tá bom? E uma coisa importante, limite de produção, qualidade de água, conversão alimentar, quantidade de peixe e uma coisa, e o manejo da ração. O manejo da ração. Aqui bate ponto principal, tá bom? E aí a gente vai inverter. Como assim? Vamos logo resolver logo o primeiro caso. Você está ofertando a 3 atitudes: ração, manejo da ração. Manejo da ração. Você tem que colocar a quantidade de ração ideal para o tamanho do seu peixe. E outra coisa, e também os horários, tá bom? O horário também é importante. Por exemplo, quantidade de ração com o tamanho que o seu peixe está, ainda mais tem o horário. Vamos supor que o seu peixe está na faixa de crescimento em que o metabolismo dele está acelerado, ele precisa comer ração de 2 em 2 horas. Aí você está colocando ração cara e botando apenas 2 vezes no dia. Então, mesmo que você jogue sacos e sacos de ração, você não vai poder ter crescimento desse peixe. Então, você tem que entender o metabolismo do peixe. Então, isso é importante. O horário também. Se você está colocando ração em horário diferente, por exemplo, não estou colocando quando a temperatura da água está baixa ou a temperatura da água está muito quente, então você está desperdiçando ração. Então, o horário também é importante, que você consiga reduzir. Então, se você já tem uma ração cara, então coloque no horário certo, nas quantidades certas. Aí você diz, Gustavo, mas como é que eu sei? Como é que eu vou saber isso, pessoal? Aí vai depender muito, vai depender do tamanho que o peixe está. Mesmo que eu disse, coloca tantos peixes, mas coloca tantos quilos de ração, não vai adiantar. Primeiramente, é importante que você entenda que isso está causando problema com a sua ração, que está ficando cara. Você não está colocando a quantidade, nem o tamanho da ração ideal e nem os horários ideal. Isso aqui é o manejo da ração, tá bom? O manejo da ração é um ponto que deve ser atentado. Outra coisa importante, quantidade de peixe no viveiro. Nessa quantidade de peixe por viveiro, você precisa saber exato ou aproximado quantos peixes tem. Você aí que tem a prática, quantos peixes? Você aí que tem a prática de pegar um saco que vem lá do seu fornecedor e não coloca no berçário e coloca direto no viveiro, numa única fase e não conta, você está perdendo, você está aí desperdiçando muito dinheiro com ração. Por quê, Gustavo? Porque você pega aqui um saco geralmente que vem um milheiro, ele vem de 1.000 a 300
peixe, 1.300 peixes para cada saco, que é aquela sobrinha que dá, tá bom? Então o que vai acontecer? Você está ofertando ração para 1.000 peixes, que na verdade tem 300 a mais. O que vai acontecer? A quantidade de ração que você vai ofertar não vai ser o suficiente para os 1.300 peixes, mas você não sabe que lá tem 1.300 peixes, só sabe que tem 1.000, porque a pessoa disse que tinha 1.000 no saco, e não é assim, você tem que saber a quantidade. A outra coisa que acontece, eu botei 1.000 peixes, contei, mas morreu 200. Como é que você sabe que morreu 200 se você não tem o controle? Então você precisa ter o controle desses peixes que estão lá. Se você não tiver esse controle, sempre a ração vai estar cara, porque você ofertou muita ração para o peixe, e na verdade esse peixe não está respondendo ao crescimento. Por quê, Gustavo? Porque não tem a quantidade de peixe que você colocou. Imagina que colocou, tá bom? E o outro ponto, você não está fazendo o acompanhamento através da biometria, tá bom? Então a biometria ela vai lhe trazer o FCA, que é a Convenção Alimentar. Você lembra que no início do vídeo eu falei que o FCA é 1,5, tá bom? Vamos supor que você está criando seu peixe e você está fazendo de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias a convenção alimentar, sabendo se o seu peixe está crescendo de acordo com a ração que você está ofertando. Se você faz essa biometria em cima do manejo de ração, de cara você já consegue controlar todos os custos que você tem na propriedade. Aí você diz o seguinte: a biometria, o meu peixe cresceu, está com FCA de 1,1. Pronto. Se está de 1,1, então ele está abaixo de 1,5, então está ideal. Vamos supor que você fez a biometria, calculou o FCA e ele bateu 2,0. Automaticamente você já toma a decisão e vê que seu peixe não está crescendo. Mas eu garanto, se você fizer manejo, quantidade de peixe e acompanhar a biometria, eu tenho certeza que jamais vai ultrapassar 1,5. E se ultrapassar 1,5 é porque você não está fazendo isso daqui. Tá bom? Você não está fazendo a quantidade, você não está fazendo a controle de qualidade de água. Qual é o controle de qualidade de água, Gustavo? O controle de qualidade de água nada mais é do que você saber como é que está o pH diário, como é que está o pH do seu viveiro, como é que está a alcalinidade, a dureza, o oxigênio. Se você não sabe o que está acontecendo na sua qualidade de água, vamos supor que você está colocando ração bom, tá, a quantidade de peixe está bom, mas se você não tiver o controle de água, o que vai acontecer? Na biometria você vai identificar que o seu peixe não está crescendo. E às vezes pode ser que o problema não seja nem a ração, nem a quantidade de peixe, e sim só a qualidade de água. É só você corrigir uma alcalinidade, uma dureza, um pH, uma taxa de oxigenação, uma transparência. Corrigindo isso, você faz com que o seu peixe cresça. Aí o que acontece? O seu peixe não cresce e você sempre vai ter a culpa do que a ração está cara. Então, se você tomar essa atitude de fazer um bom manejo de ração, saber a quantidade de peixe, fazer biometria e ter o controle de qualidade de água, eu garanto para você que a ração não vai ser cara. Então, as pessoas hoje que estão tendo resultado estão fazendo essas 4 atitudes aqui. E a última atitude, que é a mais importante, que é o capacidade de produção. De produção ou limite de produção. Limite de produção. Tá bom? Então, esse limite de produção, ele é do mais importante. Por quê, Gustavo? Porque se você chegou no limite de produção, o que vai acontecer? O limite de produção, vamos supor que o seu viveiro, o seu tanque produz aí, vamos supor viveiro, produz 1 kg por metro quadrado. Se você colocou peixe demais, vamos supor que você colocou 3 peixes por metro quadrado. Então isso quer dizer o quê? Se você colocou 3 peixes por metro quadrado, quando este peixe chegar a 350 gramas, no máximo, ele não vai crescer mais. E você pode despejar, porque se eu multiplicar 3 peixes vezes 350 gramas, vai dar aproximadamente 1 kg, 1,50 kg, já ultrapassando o limite de produção. Mesmo que você despeje ração dentro desse peixe comer, ele não vai crescer. E o que acontece? O FCA dele vai baixar, você vai ter um FCA alto, na verdade, ele vai aumentar o FCA e você vai conseguir identificar que seu peixe chegou no limite de produção. Nesse caso, se você chegou no limite de produção do seu viveiro, pronto, ele não vai crescer mais, você pode desperdiçar ração. Aí vai dizer, ração está cara, ração não está cara. Está cara é o que você não está deixando de fazer.
Se você respeitar o limite de produção, vamos supor que o seu limite de produção é de 1 kg, e se você quisesse tirar peixe de 1 kg, então você ia botar só um peixe por metro quadrado. Muitas das vezes a pessoa não sabe isso aqui. Não sabe esse limite, não conhece, não sabe fazer a capacidade de suporte, não sabe fazer controle de qualidade, não sabe fazer biometria, não sabe fazer a quantidade de peixe, não sabe fazer manejo de ração. E aí o que acontece? As pessoas que estão tendo resultado estão seguindo esse protocolo, estão seguindo isso daqui. Então eles não estão ligando para a ração, se ela aumenta ou não aumenta. Eles estão usando a estratégia correta para poder driblar isso aqui. Mas que nem disso. Aí você tem uma escolha, ou você se torna 1% e faz tudo isso aqui, ou então você vai ficar no 99%, onde esse 99% só reclama e bota a culpa na ração, bota a culpa no mercado, e aí ele esquece de fazer a parte principal, que é a parte dele, tá bom? Aí vocês perguntam, Gustavo, e como é que eu vou aprender tudo isso? Pessoal, se você quer aprender, aqui embaixo vai ter o link, você pode entrar tem um treinamento onde eu faço, que ele fala isso aqui tudo. Você vai aprender lá, tá bom? Então clique no link e descubra mais alguma coisa, tá? E ralar e aprenda, tá? Lembrando, seja diferente. Faça o que o 1% faz e tenha o resultado que os 1% estão fazendo. Então saia desse 99%, porque o 99% vai procurar solução. A solução é fazer minha própria ração. Aí você está indo um caminho ao contrário. Aí você está pecando ainda mais. Você que está querendo fazer sua própria ração, não vai cair nessa grande besteira. Eu chamo de besteira porque é o seguinte: você, para produzir sua própria ração, é aconselhado que você tenha acima de 100 hectares, tá bom? Por quê? Porque é uma produção que compensa. Você comprar uma máquina extrusora que você vai usar, formulação de ração. Eu já vi pessoas formulando ração da seguinte forma: eu estou colocando mamão, estou colocando chuchu, estou colocando vegetal, que não tem. O peixe ele não precisa de proteína vegetal, ele está precisando de proteína animal, tá bom? Então tente se atentar, procure primeiramente fazer o que 1% está fazendo e não que o 99% quer arrumar um jeitinho brasileiro. Faça o dever de casa. Se você tomar essas 5 atitudes, se você fizer essas 5 atitudes aqui, eu garanto para você que seu resultado vai mudar e nunca mais você vai reclamar da piscicultura nem da ração que está cara, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like, a gente se encontra no outro vídeo e até mais.